porque esse é o nosso Deus de esperança. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, nesse Deus de esperança. Eu estava hoje à tarde digitando algumas coisas que o Espírito Santo estava comunicando ao meu coração, e algo que o Senhor falou profundamente, eu fazendo algumas análises pessoais, avaliando alguns sofrimentos que a gente acaba acompanhando, pessoas enfermas, pessoas enfrentando a morte. Vivemos dias desafiadores, e o Espírito Santo é como se tivesse soprado assim no meu ouvido, de até mesmo algumas perguntas internas, aqueles questionamentos que a gente faz muitas vezes, buscando o sentido da vida, buscando o entendimento de algumas coisas. E isso que o Espírito Santo soprou no meu ouvido, eu quero trazer como tema dessa mensagem: só alcança o milagre quem enfrenta o processo. Você pode repetir comigo? Só alcança o milagre quem enfrenta o processo. Eu quero orar com você, e a minha oração, você que está nos acompanhando de casa, que essa mesma graça, que essa mesma unção do Espírito Santo neste lugar se manifeste aonde você esteja nesse momento. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, a nossa alma canta ao Senhor, nosso espírito se rende a Ti, mas o Senhor sabe como cada um chegou aqui nesta noite, suas preocupações, ó Deus, os seus problemas, suas dificuldades, seus porém, seus porquês. E eu te peço que o Teu Espírito Santo nos envolva numa atmosfera de graça, de unção, nos leve para esse ambiente de fé, para esse ambiente onde somos fortalecidos por Ti, ó Deus. Visita, Senhor, os nossos corações, alinha nossa mente à mente de Cristo, que toda distração, ó Deus, seja repreendida deste lugar em nome de Jesus, que somente o Teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar, para, ó Deus, falar conosco, para transformar a nossa vida. Nós precisamos do Senhor, e em Teu nome nós oramos, no poderoso nome de Jesus, amém. Há uma canção que diz que a hora do Senhor é perfeita, e a sua maneira é a mais linda, e o autor diz: seja feita a Tua vontade, Senhor, eu só quero a Tua vontade. Eu acredito que todos nós chegamos aqui neste lugar com esse sentimento: Senhor, seja feita a Tua vontade na minha vida, seja feita a Tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Mas quando nós paramos para pensar no tempo de Deus, é algo que muitas vezes pode até roubar a nossa fé, não é? O tempo de Deus é algo que não está preso ao nosso cronos, à nossa realidade racional. Mas nós podemos aguardar o tempo de Deus para a nossa vida, exercitando a nossa fé na caminhada, enfrentando os processos de Deus, em busca dos milagres que nós precisamos. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis 5. Eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite, e Deus jamais te perdeu de vista, independentemente de aonde você esteja nesse processo, nessa jornada, mesmo que em alguns momentos você se sinta assim esquecido, dizendo: Senhor, não estou entendendo nada, Jesus, onde estás que não me ouve, que não me responde? Eu quero te dizer que Deus jamais se esqueceu de você. Vamos ler juntos? Vamos projetar para que todos nós possamos ler na mesma versão. Vamos ler juntos? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Talvez olhamos para esse homem chamado Naamã e ele seja algo que muitos de nós buscamos nesse tempo: uma pessoa de sucesso, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa honrada, respeitada.
ele carregava consigo muitas medalhas das guerras, que ele, juntamente com seu exército, voltava com as vitórias. Era um homem de sucesso, um homem bem-sucedido. Acredito que tinha uma condição financeira muito boa, pelos despojos que trazia da guerra também. E é interessante quando Deus nos faz olhar para esse texto e ver que mesmo apesar de todo aquele sucesso profissional que aquele homem tinha, ele tinha um mas na vida dele. Mas esse homem era leproso. Talvez aos olhos das pessoas que estavam à sua volta diziam: nossa, que homem valente, guerreiro, que homem forte, corajoso. Mas somente ele sabia a enfermidade incurável para aquela época que ele carregava no seu corpo. A sua farda talvez escondesse dos olhos de muitos a situação delicada que aquele homem enfrentava. E muitas vezes eu sou assim, você é assim. As pessoas nos olham e dizem: olha, que pessoa feliz, que pessoa bem-sucedida, que pessoa trabalhadora, que pessoa bonita, alegre, feliz. Mas só você sabe os mas e os porém que você carrega na sua história. Você vê tudo aquilo que você alcançou, mas sempre tem um mais. Parece que nunca nada é perfeito. E esse mais vai trazendo consigo falta de perspectiva, muitas vezes. Vai cansando. Eu não sei qual é o seu mais nesta noite, mas eu quero convidá-lo a, por alguns minutos, você parar um pouquinho, pensar nesses mais que você tem carregado, nesses poréns que você tem carregado, no sentido figurado, essas lepras que você tem carregado na sua jornada, nesse processo. E a lepra naquela época era uma doença que desfigurava as pessoas, consumia, corroía, dedo caía, cartilagem, nariz, orelha. Naamã tinha um problema que os seus soldados não podiam resolver. Naamã tinha um problema que as suas armas e todo o seu conhecimento bélico não podia solucionar. Naamã tinha um problema que o seu status não poderiam suprir a sua necessidade. Dinheiro nenhum poderia comprar a sua cura. E o Espírito Santo está nos comunicando nesta noite que eu e você podemos carregar na nossa vida, na nossa história, algumas lepras, algumas marcas, alguns mais, sem que nós possamos entender o que Deus está fazendo na nossa vida. Mas uma coisa é certa, que nenhum mais, que nenhum porém, que nenhum problema que eu e você podemos enfrentar, jamais pode se equiparar ao mas de Deus. Lá na cruz, Ele enviou o seu Filho para morrer por mim e por você, para que todo mais humano, para que todo mais que trouxesse incredulidade, medo, desespero, desesperança, fosse subjugado ao mais de Deus, porque nele nós podemos todas as coisas. Nós podemos todas as coisas. Alguns mais ficam trancafiados na nossa alma, e nós precisamos colocar para fora, para que a cura venha sobre nós. E eu pergunto a você: o que tem consumido a sua paz? O que tem roubado suas noites de sono? Eu sou uma pessoa que eu considero que eu tenho bastante fé. Mas dias atrás eu perdi sono. E sabe quando você não consegue entender naquele momento o que é? Aí você fala: eu tomei café. Eu e minha mãe, 4 horas da manhã, andando pela casa lá, perdendo sono. Falei: porque eu tomei café. Aí depois eu
começa a dizer, não, é porque eu treinei e fiquei acelerada. Não, por causa disso. E aí você põe a sua cabeça no seu travesseiro e você começa a dizer, Senhor, o que o Senhor quer comunicar a mim? E aí o Senhor começa a revelar algumas preocupações silenciosas, que quando não verbalizadas, não colocadas para fora, quando não colocadas na presença daquele que pode resolver todas as coisas, pode roubar a nossa paz, a nossa esperança, roubar o nosso sono, a nossa perspectiva de futuro. Talvez você chegue aqui nesta noite enfrentando algum problema pessoal, problema financeiro, amanhã é segunda-feira, tantas responsabilidades, aguardando um recurso que sairia e não saiu, talvez enfrentando uma dificuldade no seu casamento e você está tão cansado, não sabe mais como lidar, talvez preocupação com os filhos. Qual que é o teu mas? No campo de batalha, Naamã, eu imagino que seja uma figura do homem muito forte, muito corajoso. Ele ia para a guerra com certeza da vitória. Diante dos seus inimigos, talvez, ele era um homem muito forte, muito poderoso, muito corajoso. Porque a sua armadura tampava a sua fragilidade e as suas mazelas pessoais. Mas quando ele voltava para sua casa e tirava toda aquela armadura, ele se deparava com a sua fragilidade, com a sua fraqueza e com o seu mas. O Senhor está nos convidando nessa noite a gente tirar toda a nossa armadura, com humildade no nosso coração, expor diante dele a nossa fragilidade e ter a convicção que na cruz do Calvário, quando Jesus gritou tetelestai, está consumado, ele quis dizer, a dívida foi paga. Não há nada mais que possa impedir a ação de Deus na sua história. Há um Deus todo-poderoso que subjuga os nossos inimigos e as lepras que porventura possam nos acompanhar debaixo dos nossos pés. A Bíblia diz, e o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Talvez um homem tão forte como esse guerreiro de guerra também é você, uma mulher de guerra, com tanto conhecimento, com tanta estratégia, mas que tem a dificuldade de fazer uma ligação e pedir perdão, tem a dificuldade de liberar perdão, talvez com tantos recursos financeiros, adquire tantos móveis, fecha contratos, investe todo o seu recurso, mas da mesma facilidade que você tem para se arriscar em seus negócios, você tem dificuldade de virar uma página da sua vida e fica com esse mas, carregando esse mas. E eu pergunto mais uma vez, o que tem consumido você? Qual é a espera que tem te gerado inquietação? Qual é o porém e o mas que tem trazido um peso de ansiedade sobre você? Eu não sei você, mas a impressão que eu tenho é que a nossa sociedade, nesse tempo que nós vivemos, acho que é a sociedade mais estressada e ansiosa do mundo. Isso a gente percebe nas mínimas coisas. E às vezes isso está em nós e a gente também não consegue perceber de maneira tão clara, que é mais fácil ver no outro do que ver na gente. Estamos ali no semáforo, parado com o carro, abriu o semáforo, a pessoa não foi, você já buzina, você já espera, você fala, meu Deus, que pessoa lenta, meu Deus, não é assim? Você dá a seta para você pegar a direita, para pegar a esquerda, a pessoa não abre, você já fica apavorado, você está com pressa. Isso das coisas mais leves, mas é uma sociedade que fica o tempo todo preocupado com amanhã, preocupado com o futuro, sim ou não? Nós olhamos para as nossas crianças, nunca foi um tempo tão desafiador para as crianças. As crianças hoje em dia não têm direito de ser criança. Aí nós queremos comparar a nossa infância com a infância delas. É totalmente diferente. No nosso tempo, no tempo de alguns, aqui um pouquinho mais velhos do que eu, vocês conseguiam subir em árvore, não era assim? Brincar,
Não é verdade? Hoje as crianças são atoladas por uma agenda exaustiva semanal. Tem horário para tudo, é de manhã, à tarde, à noite, compromisso. As crianças não têm tempo para ser criança. E toda aquela preocupação dos pais em garantir um futuro melhor, preparar os seus filhos para essa sociedade que é tão consumista, que é tão, sabe, esse espírito de concorrência. Então eu tenho que preparar os meus filhos. Aí você colocando uma carga, um peso de ansiedade. Depois não sabe porque as crianças estão cheias de doenças psíquicas, de ansiedade. O fato é que nós estamos diante de um Deus, e nós podemos dizer: Senhor, eu estou tão cansado. E Ele diz para nós: aqueles que esperam em mim renovam suas forças. Senhor, eu estou doente. Ele fala: eu sou o Deus que te cura. Senhor, eu estou passando por dificuldade, Jesus. E Ele diz: eu sou o Deus que supre todas as coisas. Deus, eu estou perdida, eu não sei que decisão eu tomo. Ele fala assim: olha, busque sabedoria, porque a todos eu dou, em abundância me busque. Senhor, eu não sei para onde eu vou. Senhor, eu não estou conseguindo pensar. Ele diz: olha, eu sou a luz do mundo. Abra os seus olhos, você vai encontrar a direção que você precisa. O fato é, eu não sei como você chegou aqui, quais são os seus mais, mas o Deus Todo-Poderoso pode mudar a nossa história. E nós precisamos colocar diante do Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas existe o mais de Deus sobre mim e sobre você. E é esse mais que nós viemos em busca nesta noite. E é esse mais que nós vamos subjugar todos os más que tentam nos escravizar. Vamos ser leves em Cristo Jesus. Senhor, eu estou fraco, mas meu filho, minha filha, em mim você é forte. Você é forte, se coloque em pé e marche, porque eu sou com Deus, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha mão. Mas voltando para esse texto de Naamã, talvez muitos de vocês já ouviram muitas mensagens a respeito dele, mas o Espírito Santo me levou de alguma forma a esse texto. No primeiro momento eu queria pregar sobre procrastinação. E aí eu pensei e falei: Espírito Santo, o que nós precisamos ouvir? E veio a história de Naamã. Só alcança o milagre quem enfrenta o processo. E eu quero compartilhar com vocês 4 passos simples, de forma didática, para que a gente possa extrair desse texto algumas práticas que nos venham direcionar naquilo que o Senhor tem. Primeiro passo: dê ouvidos à voz certa. Diga para quem está do seu lado: fala, dê ouvido à voz certa. Vivemos um tempo em que há muitas vozes, e muitas vezes essas vozes nos deixam um pouco angustiados, um pouco em dúvida. Eu estou seguindo 3 nutricionistas pelo Instagram. Um que desmistifica tudo, e um que tudo ele põe dificuldade. Então, para um, o leite normal é ótimo. Para o outro, não, você não pode tomar, porque o leite não é legal, ele te incha. E aí você vai vendo, e eu achei interessante os comentários, assim, as pessoas falam: meu Deus, eu não sei que nutricionista eu sigo, porque um fala que isso posso comer, outro fala que isso não posso comer. Um fala que isso pode, outro fala que isso não pode. E achei interessante os comentários embaixo. Eu falei: Senhor, há tantas vozes nesse tempo na nossa vida, muitas vezes. E nós precisamos buscar discernimento em Deus para ouvir a voz certa. Olhe para a sua Bíblia. Você conhece a história, mas eu separei aqui 2 versículos para nós estarmos vendo nesse primeiro momento. Quando a história de Naamã começou a mudar? A partir de quando a história de Naamã começa a mudar? Voltando, naquela época não havia cura para a lepra, diferente do nosso tempo hoje. Ele estava fadado a morrer com aquela doença. E não apenas morrer, cada dia morrer um pouco. E de uma forma muito delicada. E eu fiquei pensando: meu Deus, quando começou realmente no coração de Naamã nascer essa certeza, essa esperança de que algo poderia acontecer? E olha o que diz o versículo 2 e 3
de 2 Reis 5:2. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Dê ouvidos à voz certa. Mas olha o contexto. Essa menina foi levada cativa, como escrava, para servir a esposa de Naamã. E essa menina chegou naquela casa, talvez com na nossa visão, uma perspectiva de uma pessoa totalmente machucada, cheia de marcas, longe da sua família. Talvez aquela pessoa azeda, sabe? Pessimista. Que no primeiro momento, se visse a enfermidade daquele que venceu o exército de onde ela morava, diria: foi merecida essa doença, deixa eu morrer com ela. Mas não, essa menina foi um instrumento de Deus. Sabe o que eu aprendo com essa menina? Que eu e você, independentemente dos processos que nós viemos enfrentar na nossa jornada, nós precisamos florescer aonde Deus nos plantar. Não importa, sabe, aquilo que nós carregamos até aquele lugar, as dores, as lágrimas, as experiências. Importa que Deus nos colocou neste lugar para estabelecer o reino dEle, para trazer a verdade, a realidade do céu sobre nós. E aquela menina olhou com compaixão para o sofrimento daquela família e diz: olha, talvez vocês tenham tantas coisas, mas eu carrego dentro de mim algo que pode transformar a realidade da sua família. Eu conheço um profeta que se Naamã pudesse encontrar com ele, ele seria curado. Ouça a voz certa. Talvez a esposa de Naamã pudesse fechar o seu coração e dizer: poxa, uma menina, o Deus dela, o profeta da terra dela, pode curar o meu esposo? Como? Se eles perderam a guerra e ela veio como escrava. Mas eu acredito que aquela menina foi cura para aquela família. As palavras convencem, mas é o exemplo que arrasta. Eu acredito que aquela menina, no seu dia a dia, a esposa de Naamã via o seu comportamento, via o seu testemunho, via algo diferente dela. O que Naamã não sabia, que quando ele levou aquela menina para a sua casa, ele estava levando a presença de Deus dentro da casa dele. Aprendo também que nós precisamos ter humildade para ouvir a voz dos improváveis que Deus pode levantar para nos dar a direção correta. É muito fácil nós recebermos conselho de quem, na nossa perspectiva, está numa posição muito maior do que a nossa. Tem mais conhecimento, estudou, tem experiência, mas às vezes Deus levanta pessoas para trabalhar a nossa humildade. E você olha para a pessoa que quer te dar conselho e direção e você fala: o quê? O que essa menina tem para me ensinar? Ela não chegou ainda eu cheguei. Ela não passou pelo problema que eu passei. Quer ensinar a criar os meus filhos se não tem filhos? Como assim? E eu creio que antes de trabalhar e antes de curar a lepra de Naamã, na sua estrutura física, Deus queria curar a lepra de Naamã na sua estrutura emocional, a humildade do processo. E Deus levanta muitas pessoas, que da onde nós não imaginávamos, para nos dar a direção correta. Vou contar algo para vocês, deixe-lo ir. Fui pregar numa igreja, Assembleia de Deus, uma igreja avivada, uma igreja do fogo, achei muito interessante. E eu percebi que uma pessoa me olhava o tempo todo. E a minha mãe percebeu, minha mãe disse assim: olha, Deus está revelando alguma coisa, daqui a pouco vai chegar em você. E eu muito discreta, outra igreja, acabou o culto, já peguei o meu carro, vamos embora, minha Bíblia, vamos embora. Fui embora. Não que eu quisesse fugir, mas são tantas vozes que às vezes nos confundem. Umas pessoas mandam ir para um lado, outras pessoas mandam ir para o outro e falam: meu Deus, e agora? E o Senhor fala: ouça a minha voz. Discerne, tenha de ter discernimento.
E eu lembro que fazia uma semana que eu havia comprado meu carro, novinho. E eu percebi que a pessoa queria comentar alguma coisa comigo, mas eu estava tarde, fui embora. Deus levantou uma menina para falar comigo naquele lugar. Na verdade era um homem, mas nessa figura de Naamã, uma menina. E eu fui pôr o meu carro não funcionava, meu carro não ligava, não funcionava o meu carro. Aí eu apertava a chave, ele começou o alarme disparar, colocava a chave, não desligava, o alarme não desligava, assim que foi um caos o meu carro. Então o pastor foi correndo lá ajudar minha mãe com a chave, e a pessoa que me convidou para a igreja do meu lado ali no carro. Daqui a pouco vem a pessoa toda humilde lá do meu lado. Falou: pastora, tem uma palavra de Deus para você, pastora. Eu falei: ai, Jesus, que seja a tua palavra, Senhor. E eu estava buscando uma solução, uma resposta. E ele começou a ministrar ali, eu estava entendendo. Ele falou assim: não sei se você está entendendo, mas enquanto estava pregando, o Espírito Santo falou isso para mim. E ele falou para te dizer: deixa-lo ir. Deixe-lo ir. Irmãos, foi ele entregar a mensagem de Deus, eu entendi exatamente o que ele estava dizendo para mim. E aquela semana eu estava conversando a respeito da minha mãe, porque a gente tem dificuldade de deixar algumas situações, sim ou não? E quando aquele homem de Deus me deu aquela mensagem, voltou com a chave, meu carro parou de ficar gritando, berrando, meu carro funcionou. Porque Deus sabe o tempo certo, a maneira certa, a direção certa. O que nós precisamos é alinhar o nosso coração ao coração dele e ouvir a voz certa, ouvir os conselhos. E sabe que o Espírito Santo estava me dizendo? Que a pergunta não é se nós estamos ouvindo a voz certa. A pergunta é: quando Deus levantar alguém, você estará disposto a fazer o que aquela pessoa está dizendo para você fazer através do Espírito de Deus? Você dará passos de fé, de obediência a Deus? O que aquela menina estava dizendo para aquela família, que o Espírito Santo de Deus está falando para nós nesta noite, eu tenho solução para a tua casa, eu tenho solução para os seus problemas. Você não está passando indiferente aos meus olhos, eu tenho contemplado os seus mas, os seus porquês. Agora dê passos de fé e vá ouvir a voz certa para você alcançar a tua vitória, em nome de Jesus. Porque Naamã escutou a voz daquela menina, ele começou uma jornada de transformação. Então eu acredito que a esposa de Naamã chegou para ele, e eu de livramento, deixei-lo ir, aleluia, Jesus. Me desprendi totalmente. Aquela palavra, eu fui para o carro da minha mãe: você não sabe, mas por que esse carro deu problema? Mãe, você não sabe que esse carro deu problema. Deixa eu te falar. Sabe aquela pessoa que você falou que ia ter uma palavra de Deus para mim? Mãe, pois foi você entrar lá com o pastor, ele veio com a irmã e deu uma palavra. Sabe qual que é a palavra, mãe? Deixa-lo aí. E o que nós falamos? Glória a Deus, glória a Deus. Porque muitas vezes os conselhos que nós vamos ouvir não é aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas é aquilo que nós precisamos ouvir naquele momento. Deus nos corrige, Deus nos alinha, Deus nos exorta, Deus nos adverte dos perigos que nós podemos enfrentar. Segundo ponto, bata na porta certa. Eu havia pedido para a irmã Silvia, se desse tempo, para ela colocar uma porta aqui. Falei: se os irmãos esquecerem aquilo que eu preguei, pelo menos a porta eles vão lembrar. Não foi possível. Mas em primeiro lugar, eu preciso dar ouvido à voz certa, mas eu preciso bater na porta certa. O problema de Naamã não era só falta de perspectiva ou de fé nas palavras, na orientação dada pela menina. O problema de Naamã, quando nós olhamos para a Bíblia, foi que ele bateu na porta errada. Olha o que a Bíblia diz. Naamã, versículo 4, foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. E respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E assim Naamã partiu.
fez uma carta, Naamã chegou então em Israel. Quando Naamã chega em Israel, ele bate em que porta, irmãos? Do rei de Israel. Ele leva aquela carta. E a Bíblia diz que quando Naamã chega na presença do rei, o rei começa a rasgar as suas vestes. O rei entra em desespero. E o rei diz a ele: acaso sou eu Deus para te curar? Aquela menina falou que havia um profeta. Mas Naamã foi procurar cura na porta errada, no rei. Eu e você muitas vezes não encontramos a cura para a nossa lepra, a solução para os nossos poréns, para os nossos mas, porque estamos batendo na porta errada. Não é nossa falta de perspectiva, não é nossa falta de fé, é o endereço errado. Naamã foi em busca de uma ajuda onde ele jamais poderia ser ajudado. Mas eu e você conhecemos um rei, o Rei Todo-Poderoso, que ele diz: batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, se abre. Eu e você precisamos buscar a porta certa. E a Bíblia fala que a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Mas Deus me enviou aquela menina na casa de Naamã, porque tinha algo para realizar naquela família. E apesar de Naamã não encontrar êxito na sua ida até aquele lugar, e o rei no versículo 7 diz: posso eu matar ou fazer alguém viver? Eu não sou Deus. E você vem até mim para ser curado dessa lepra. Mas olha o versículo 8. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim e saberá que há um profeta em Israel. Eu quero te dizer que há profetas nessa casa, e o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso está neste lugar. E se tem alguém que tem poder para fazer um milagre em nossas vidas, é o Rei Jesus. Aleluias! Há profeta neste lugar. Bata na porta certa. Eu vejo pessoas fugindo das suas lepras atrás, se refugiando em relacionamentos, mas a lepra continua. Pessoas para fugir da sua alta e baixa estima, das suas experiências tristes de abandono, batem na porta errada e acham que o casamento vai ser a solução para a sua lepra. Eu vejo pessoas enfrentando tantas lutas e às vezes se desgasta tanto achando assim: olha, se eu passar nesse concurso, se eu ganhar esse dinheiro, se eu fechar esse contrato, se eu tiver uma promoção no meu trabalho, essa lepra não vai mais existir. Estuda, se esforça, sacrifica a família em prol daquela situação e a lepra continua. Porque somente Deus pode curar as lepras da nossa alma. Só Deus pode curar as fissuras do nosso coração. Bata na porta certa. Deus nos trouxe aqui nesta noite para que a gente bata na porta certa. Ele está presente aqui neste lugar, você crê nisso? E Ele está perguntando: qual é a sua lepra? Saiba que há profeta nesta casa. Saiba que o meu Espírito Santo está nessa casa, e por onde o meu Espírito passa, tudo é transformado. A bálsamo em Gileade, a bálsamo em Gileade, a cura em Gileade, sim, a cura em Gileade. Deus é todo poderoso. Bata na porta do rei que há 2000 anos atrás morreu naquela cruz, derramou o seu sangue para que eu e você pudéssemos alcançar através do sacrifício de Jesus a salvação para o nosso espírito e a restauração para a nossa alma. Aleluia, aleluia. Bata na porta do rei Jesus e as coisas mudam, sim ou não?
as coisas mudam. Deus muda as coisas de lugar. Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. Não deposite sua perspectiva em homens, em coisas. Deposite a sua perspectiva em Deus, que pode mudar toda e qualquer situação. Não importa qual seja esse mas. Mas terceiro lugar, obedeça a palavra certa. Ou seja, obedeça a direção certa. Em nenhum momento foi falado que a solução seria tão simples. Mas que se ele fosse até Israel, ele obteria a cura dele. Então ele recebe uma palavra de esperança. Olha, Naamã, chegou um recado do profeta para você. E esse profeta falou para você banhar-se no Jordão 7 vezes que você vai ser curado. A Bíblia fala nos versículos 8 e 12 que Naamã recebeu esse recado, mas logo indignou-se. Ele era um comandante poderoso do exército. Então talvez ele achou que ele fosse chegar no profeta, o profeta imediatamente fosse impor as mãos, não sei, de maneira clara, curá-lo. Eu tenho fé suficiente para saber que Deus pode nos curar imediatamente. Mas eu tenho maturidade o suficiente para saber que muitos desses processos são demorados na nossa vida. Porque Deus conhece o nosso coração. E nós devemos ter humildade e obediência de ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, o que Deus fala no nosso coração, na nossa perspectiva natural, não tem muita lógica. Então Naamã chegou e recebeu essa palavra. E ele ficou indignado. Como assim? Mergulhar no Jordão? Mas de onde eu venho tem rios melhores. Eu vou ter que mergulhar no Jordão. Esse rio sujo, esse rio barrento. Como diz meu sobrinho, não faz o menor sentido. Não faz sentido. Mas eu quero dizer, quando Deus falar com você, não duvide. Quando Deus falar com você, ouça e faça. Quando Deus falar com você, não questione os processos de Deus. Não questione as formas como Deus vai trabalhar. Se Ele disse que Ele vai fazer, Ele fará. Dê os seus passos de fé e seja obediente à voz do Espírito Santo de Deus. Já compartilhei com alguns irmãos que o nosso maior temor em casa era a palavra câncer. Porque nós sabemos que essa doença é muito difícil. Crentes também morrem de câncer. Mas Deus também cura câncer. E eu 2 vezes passei por esse processo de saber se eu estava com câncer ou não. E é um processo muito doloroso, desgastante, cansativo. E Deus me deu vitória em todos eles, graças a Deus. Eu sou fruto de oração de muitas pessoas aqui dessa igreja. Mas uma consulta informal, numa dermatologista, minha mãe foi diagnosticada com câncer. Semana passada minha tia foi diagnosticada com câncer. Semana retrasada o meu tio tirou uma boa parte do seu intestino e está aguardando o resultado se é câncer. Uma pessoa pelo qual eu orei muitos anos atrás em Dourados morreu de câncer. Eu sei que Deus pode curar, eu creio que Deus pode curar e eu oro para que Deus cure. Mas eu sei que Deus tem um propósito muito maior do que os nossos. O meu pai passou por um processo em que ele foi diagnosticado com câncer. Ele veio de Ponta Porã aqui, eu lembro até hoje, dentro de uma ambulância do exército, porque não tinha ambulância. E ele veio dentro da ambulância de exército, liberada de última hora, antiga, que sacudia tudo. Eu lembro a cara do meu pai, o desespero dele com a barriga toda aberta.
E nós chegamos em Campo Grande desesperançados pela situação que meu pai estava. E nós oramos e Deus curou meu pai, reverteu todo o diagnóstico depois do câncer, que era o tamanho de uma laranja, que não sei o que não sei aquilo outro, virou no verticulite. Então eu creio nos milagres de Deus. Mas eu chego no médico e minha mãe foi diagnosticada com câncer. Naqueles segundos ali, eu em outra sala, e deu uma mãe está com câncer. Ele, como assim, meu Deus? Eu falei, e agora? E a médica falando daquele contexto, e eu fiquei imaginando, Senhor, misericórdia. Minha mãe sempre fala que ela não é Jó nem Joana, Senhor. O Jó da Bíblia. Fala, meu Deus, ela fala que ela não tem estrutura. Meu Deus, e agora, Jesus, né? Segundos daquele mais. Vá em direção certa. Não procrastine. Talvez a cura que Deus quer liberar sobre você não foi realizada ainda, não porque Deus não quis, mas porque você não seguiu em frente, na direção daquilo que o Espírito falou para você. E nós chegamos no médico, e eu fiquei apavorada, e a primeira coisa que ela falou, olha, dona Orlanda, se eu pudesse, que ela já passou por câncer, a minha médica, no seio, e ela disse, se eu pudesse escolher um câncer, eu escolheria o câncer de pele, que ele é o mais simples. A senhora veio rápido. É como se ela falasse, a senhora veio no momento certo, na direção certa, no tempo certo, nós vamos arrancar tudo. E minha mãe fez a cirurgia e nós ficamos naquela preocupação, se estava só ali, se voltaria, ela queimou algumas áreas e talvez tivesse que fazer cirurgia nessas outras áreas. E quando nós voltamos semana passada, minha mãe está totalmente curada, glórias a Jesus! Nós precisamos ir em direção certa. E sabe como que nós fomos para o médico? Foi coisa do Espírito Santo de Deus. Seja sensível a Deus nos mínimos detalhes. Eu falei para minha mãe, mãe, tem dificuldade de marcar salão, faça depilação a laser, é tão prático. É qualidade de vida. E minha mãe falou, não sei se eu posso fazer, porque ela tem psoríase. E eu não sei se eu posso fazer. Eu falei, vamos no médico. E eu estava tirando um negocinho do meu pé com a médica. Ela perguntou assim, Angélica, por que a sua mãe veio? Aí eu falei, doutora, minha mãe veio porque eu dei a sugestão dela fazer tal procedimento. E como a senhora acompanha ela, tem tal enfermidade na pele. Ela falou, tua mãe não pode fazer mesmo. E na mesma hora o Espírito Santo de Deus me lembrou que no domingo pela manhã, minha mãe chegou para mim e falou assim, filha, estranho, você aqui sangrou. Falei, sangrou? Sangrou. E na mesma hora que a médica falou, senão nós saímos de lá sem resolver o problema da minha mãe. E foi interessante, a gente chegou lá e o Espírito Santo me lembrou. E eu falei, doutora, mas tem mais uma coisa. Minha mãe tem um negocinho aqui que sangrou. Ela, não é normal sangrar não, eu quero ver. Então aquilo que foi para um motivo, o Espírito Santo de Deus levou para outro motivo. Porque naquele momento nós fomos sensíveis à voz de Deus. Ele soprou e lembrou. Mas Naamã teve dificuldade. Ele foi em busca da sua cura. Não havia tratamento, não havia solução para ele. Estava diante de uma possibilidade. E quando ele se depara com aquela possibilidade, ele coloca dificuldades. Ele não queria mergulhar naquele rio. E a Bíblia fala que Deus, através do profeta, mandou mergulhar quantas vezes? 7 vezes. Repita comigo, processos. Deus poderia ter criado a terra num piscar de olhos, mas quantos dias Deus levou para criar a terra? Porque há processos. Jesus morreu, se entregou, ele podia no mesmo dia estar à direita do Pai, mas a palavra de Deus diz que houve um processo durante 3 dias até Jesus ressuscitar, porque era necessário que ele fosse nas profundezas do inferno, pegasse a chave da vida e da morte. E a Bíblia diz que hoje ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, para nós alcançarmos os milagres de Deus, as respostas de Deus, a solução para os nossos problemas. Nós teremos que enfrentar os processos. E eles cansam.
Jonas ficou quantos dias no ventre do peixe? 3 dias. Porque durante os processos Deus trabalha em nós. Deus transforma o nosso coração. Talvez você esteja aqui nesta noite dizendo: ai, pastora, eu estou cansada de tanto processo. Olha meu ano de caminhada, olha tudo que eu já andei, olha tudo que eu já passei. Eu quero te dizer, mergulhe um pouco mais, está chegando. Não se apegue àquilo que você já enfrentou, ao caminho que você já percorreu. Olhe para Cristo, olhe para o alto, olhe para frente, mergulhe um pouco mais. Não sei se você deu 1, 2, 3 mergulhos nessa jornada que você busca a resposta para os seus problemas, mas eu digo, mergulhe mais uma vez. Assim como o processo foi longo, a caminhada foi longa, ela está chegando. Você está cada vez mais próximo da solução do seu problema quando crê nisso. Eu quero convidar você a ficar em pé nesta noite. Quando Deus nos dá uma palavra, é porque nós podemos e devemos nos posicionar para receber o milagre. Naamã, então, com o coração resistente, talvez porque o Rio Jordão fosse sujo, talvez porque ele não via necessidade de mergulhar 7 vezes, talvez porque ele estava com seus soldados ali, ele teria que tirar a sua armadura, expor as suas lepras, a sua fragilidade, a sua dor. Talvez o homem que era acostumado da voz de comando, tinha que receber naquele momento o comando correto para alcançar a sua vitória. Eu não sei o que Deus quis trabalhar em Naamã, e o que Deus muitas vezes quer trabalhar em mim e você. Mas eu quero te dizer, quando Deus dá uma palavra, se posicione, porque teu milagre está chegando. Quando Jesus chega na casa de Jairo, a Bíblia diz que ele fala para aquela menina: levanta-te. Ele dá uma ordem de comando. Quando houve a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus também fala para aquele povo: dá-lhe voz de comer, voz de comando. O profeta no Antigo Testamento, quando ele se depara com a situação da viúva, ele pergunta para ela: traga o azeite que você tem aí, reúna todas as suas vasilhas. E a Bíblia diz que aquela mulher trouxe o que ela tinha, porque o milagre segue a obediência, e Deus multiplicou. E o tamanho do milagre é o tamanho da nossa fé. Repita comigo: o tamanho do meu milagre é o tamanho da minha fé. Por isso, escute a voz certa, bata na porta certa, siga a palavra certa, ouça a direção certa, obedeça a instrução de Deus, porque Deus sempre vai liberar uma palavra sobre nós. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós. Deus está aqui nesta noite. Mas o último ponto é: existe um tempo certo. Deus podia ter curado ele no primeiro mergulho, no segundo mergulho. Deus podia ter curado a minha saúde física da noite para o dia, mas eu esperei quase 4 anos, mas a minha cura veio, porque eu confiei na palavra certa. O médico dizia: você não vai poder dirigir, você não vai ter noção de profundidade, você vai ter dificuldade para enxergar, a sua retina vai mudar de cor, você pode ficar cega de um lado, a sua pálpebra não vai levantar mais, você tem dificuldades. Mas eu recebi uma palavra profética de que Deus me curaria. Há anos e anos que eu passei por dificuldade para cantar. Minha tristeza cada vez que eu subia no altar, porque eu não alcançava as notas. Muitas vezes no meio da música eu mudava para o contralto, eu olhava para minha cunhada para ela fazer o soprano, eu entrava no contralto porque eu não tinha condições. E a minha fonoaudióloga, meu médico disse: pare de cantar, faça essa cirurgia. E eu recebi outra palavra profética que me disse:
Deus, minha filha, vai te curar no altar. Não feche a sua boca, com voz ou sem voz. Deus vai te visitar, e não somente você, porque você vai receber a cura na medida que o Espírito Santo liberar cura através de você. E às vezes eu canto canções que jamais eu cantaria anos atrás, e eu louvo a Deus porque Ele é o Deus que cura. Mas há um tempo certo. Sempre haverá um processo. E o processo nos tira da zona de conforto. O processo dói. O processo requer humildade. O processo requer da gente dependência de Deus. E todo o status, todo o dinheiro, todo o conhecimento, todas as medalhas que a gente adquiriu, de nada serve se o Rei dos Reis não intervir na nossa história. Mas Ele é Deus que faz milagre. Nesta noite Ele nos trouxe aqui para nos convidar a mergulhar nas profundezas do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Naamã mergulhou, porque Deus levantou pessoas para animá-lo a obedecer a voz. Esteja perto de pessoas que vão te levar em direção daquilo que Deus fala. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Eu creio que Ele quer liberar cura, restauração sobre nós. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, levantar as suas mãos, levantar a sua voz e começar a clamar pela presença do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz, pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Talvez Deus me trouxe aqui nesta noite, como aquela menina, para te dizer: ei, creia que o Rei dos Reis está neste lugar, a profeta de Deus neste lugar. Creia que as águas do Jordão, por mais que pareça muitas vezes suja, não há nexo, mas Deus manda você mergulhar. Dê um passo de fé e mergulhe uma vez, mergulhe 2 vezes, mergulhe 7 vezes. A muralha de Jericó só caiu porque eles foram obedientes. Eles marcharam e deram volta 7 vezes. Deus poderia ter derrubado no primeiro grito, mas Deus falou: vocês vão marchar. E eu quero convidar você nessa noite a marchar. Dizer: Senhor, é na Tua palavra que eu posiciono os meus pés. O tempo é Teu, a vontade é Tua, a direção é Tua. E eu estou aqui nesta noite, arrancando de mim tudo aquilo que possa me impedir de mergulhar nessas águas, para dizer que eu creio nos milagres do Senhor, e a minha família experimentará a Tua provisão. A minha família experimentará a solução para esse problema, em nome de Jesus. Então voltou Naamã ao homem de Deus. Ele mergulhou conforme o homem de Deus disse. Deus está nos dizendo: eu não chego atrasado, eu não chego antes nem depois, eu chego na hora certa na tua vida. E essa lepra vai sair em nome de Jesus. Não importa se é a lepra do pecado, a lepra do vício, a lepra da desesperança, não importa o seu problema, Deus está aqui. Então voltou Naamã ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: agora reconheço que em toda a terra não há outro Deus senão Deus de Israel. Bata na porta certa. Há um Deus, há um Deus, há um Deus que cura e visita o seu povo. Diga: a minha vitória está perto. Eu sinto cheiro de vitória. Eu sinto cheiro de vitória. Oh, mergulhe na presença de Deus. Ele nunca te deixou, Ele nunca te abandonou. Ele conhece a tua história. Ele não chega atrasado. E você está mais perto do que você imagina. Então levante suas mãos, adore ao Senhor com essa canção. Profetiza sobre a sua vida. Traga a realidade do céu em nome de Jesus. Oh, Jesus.